Como você poderia esperar, há traços adicionais no corpo humano que nos ajudam a correr com eficiência e que parecem ter se desenvolvido pela primeira vez no gênero Homo. Esses traços, sumarizados na figura 9, aqui do livro, incluem dedos dos pés relativamente curtos, que estabilizam, cintura estreita e ombros baixos e largos. Ambos ajudam o tronco do corredor a se torcer independentemente dos quadris e da cabeça. E uma predominância de fibras musculares de contração lenta nas pernas, que nos dão resistência, mas comprometem a velocidade. Muitos dos traços beneficiam tanto a corrida quanto a caminhada, mas alguns, como um glúteo máximo grande, ligamento nucal, canais semicirculares grandes e dedos dos pés curtos, não afetam a qualidade do nosso andar e são úteis, fundamentalmente quando corremos, o que significa que são adaptações para isso. Esses traços sugerem que houve forte seleção no gênero Homo, não apenas para andar, mas também para correr, presumivelmente para a procura de animais mortos e a caça. Considere também que algumas dessas adaptações, especialmente pernas longas e dedos dos pés curtos, comprometem nossa capacidade de subir em árvores. A seleção para correr pode ter levado os membros do gênero humano a se tornar os primeiros primatas desajeitados em árvores. Adiciono, mas muito bons para correr, né, Lázaro? Com certeza. Hoje nós temos aqui de novo o amigo Lázaro. Já temos uma gravação com o Lazarito aqui. Né? Um dos episódios que mais tem acessos, Lázaro. O teu episódio tem muita galera curtiu. Que bom. E a leitura de hoje, da abertura do episódio, foi aqui a História do Corpo Humano, do Daniel Lieberman. Esse livrinho aqui foi presente da Fran Zanon, que esteve aqui com a gente há uns episódios atrás. E eu achei muito legal, tô dando uma explorada, viu, Fran, no livro, e hoje eu resolvi citar, porque o papo hoje vai ser um pouco cabeça no sentido de ciência, né, Lázaro? Vamos fazer aí algumas translações de certos achados que a gente vê nas redes sociais e o uso ou mau uso pelas pessoas nas redes desse conteúdo, né, Lázaro? A gente conversou sobre essa questão e eu achei interessante a gente trazer aqui para o público, porque, galera, rede social precisa empacotar as informações. Exato. Né, Lázaro? E nesse empacotamento, a gente vê algumas coisas estranhas sendo feitas, né? O que tu me conta aí, meu querido? Bom, primeiro te agradecer de novo por estar aqui. El programa Crónica de Endurance cada vez está más popular. Que bom, né? Y eso es muy bacana. Obrigado. Porque lo estás haciendo de una óptica diferente, completamente diferente, contando un poquillo de historia de las personas que ven aquí. Yo estoy asistiendo. Y un poco de cómo ellos ven la corrida y lo interesante. La corrida, la corrida disculpa, porque en realidad estamos hablando de relaciones, de personas, donde la corrida es la disculpa para agregar esas personas. Okay. Donde es muy interesante cómo la gente aprende con diferentes puntos de vista. Y estás hablando de la evolución del cuerpo humano y precisamente nos evoluimos precisamente por puntos de vista diferentes. No quiere decir que es cierto o errado, pero puntos de vista, y aquí ven lo que tú pretendes en este programa, puntos de vista con consistencia, puntos de vista con un fondo, sea histórico o científico. Y muchas veces se une la historia y la ciencia. Perfecto. Yo no puedo simplemente falar agora. Si tú pular de una árvore de 5 metros, tú vas a tener un salto pliométrico fantástico. No. Porque te van a recoger en pedacinhos lá embaixo, por ejemplo. Entonces, todo tiene su límite. Sí. Porque el cuerpo humano, embora los récords continúan se quebrando, el cuerpo humano tiene un límite. Tem limites, né? Sim. Tem um limite. E tu estava falando agora, nessa apresentação muito oportuna, desse limite. Então, por exemplo, muitas pessoas não sabem que não devemos fortalecer a planta do pé para a corrida. A grande maioria negligencia essa parte. Vai correr, exactamente, esquece. Y más que la planta, el dedón del pie, es por donde sale, es el último contacto en un show. Entonces él tiene que ser fuerte. Sí. Él tiene que ser fuerte.
¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, una cosa que se descubrió no hace mucho tiempo, es porque los africanos, kenianos, básicamente etíopes, ahora Uganda, tienen grandes desenvolvimientos. Porque ellos tienen una planta de pie como ningún occidental tenemos. La planta de pie de él es muy fuerte. ¿Por quê? Porque desde criança. Pé descalço. Pé descalço. O Lieberman fala muito disso no livro. Do uso do sapato, o quanto isso atrofia. Exatamente, pé descalço. Y crea parece una sola dura, Tá. porém flexível. ¿En qué sentido? Que eso hace con que la energía elástica sea la energía elástica que aporta el contacto con el chón sea transmitida para un menor contacto en el chón, una velocidad de mayor. Perfeito. ¿Entendió? Tendón muy fuerte, provocado por eso mismo y fino. El tendón de Aquiles es una cosa fino, porém súper resistente. É otimizado. Y ahí ven lo que con certeza tú vas a leer en ese libro, a fantástica evolución humana. Uhum. Y cómo el ser humano es el mismo de norte a sur y sur a oeste del globo, porém con adaptaciones inclusive diferentes. Uhum. No es lo mismo una crianza criada en un condominio que una crianza criada en la estepa rusa, por ejemplo. Sim. Puedo citar o en las grandes planicies de Europa, de África, por ejemplo. No es igual. Sim. Son adaptaciones para Se sobrevivir. adaptam aos ambientes. Exactamente. Entonces, veja como embora somos una raza, podemos llamar de raza, ¿no? Sim. Raça humana. Raza humana. Tenemos diferencias. Sim. Diferencias desde el punto de vista, sobre todo estructural, para poder adaptarse a varias situaciones del medio, ¿entiendes? As interações desses indivíduos com os meios e o estilo de vida. Estilo, claro, estilo de vida. Molda. Vamos dando essa dinâmica. E a gente explora, né, Lázaro, na verdade não de uma certa maneira, é exatamente esse o mecanismo que a gente utiliza quando a gente submete o organismo ao estresse do estímulo por meio do treinamento, é para gerar adaptabilidade. Exato. O treino, na verdade, é um processo de adaptabilidade. Adaptação contínua. Certo. E esse processo, Lázaro, bom, aí é o teu estudo, né? Você é vamos dizer, um artista, você molda seres humanos. Exatamente. O profissional de educação física cumpre esse papel como se fosse um escultor. Um escultor, exatamente. Eu sempre acostumo a falar, essa frase não é minha. Uhum. Escutei por primeira vez em 1977 que treinar é uma arte. Tá. Arte. Guarda essa que é importante, né? E o artista, para chegar a fazer uma arte que seja apreciada, precisa de anos. El artista puede tener el mayor talento del mundo, mas va a precisar de anos para crear obras duradoras. Él tiene el talento, o artista, mas va a precisar de anos. Y aquí ven algo que ya falamos. Tú no puedes afirmar, faça 3 ejercicios y tú vas a mejorar un pace. Faça 5 ejercicios, no. Porque es un conjunto de situaciones que muchas veces el mismo treino, en días diferentes, en la misma persona, el resultado puede ser completamente diferente. Y ahí ven a arte del entrenador, de saber mudar cuando tiene que mudar. Certo. Muchas veces você no encuentra eso en libros. Y eso se da con autoridades. Yo siempre falo. ¿Qué precisa para ser un gran entrenador? Muchos anos de sol, chuva, sereno, frio, calor. Na beira da pista ali. Exatamente. Da pista, da estrada, da rua. Sim.
No terreno. No terreno. Tá. E se essa pessoa praticou esportes, não estou falando que seja um super atleta, um atleta olímpico, não. Praticou esporte de forma genérica. Facilita muito mais o entendimento de lo que se sufre cuando tú tienes que correr 10, 15, 20 kilómetros, cuando tienes que hacer intervalados, por ejemplo, en zona lineal, que el lactato se acumula, el dióxido, el anhídrido carbónico, etc. Las piernas queman. Tú tienes que saber esa sensación para poder transmitir para tu atleta. Oye, en el kilómetro 35 tú vas a sentir esto. Un ejemplo. Entonces es muy importante que se entienda que el conocimiento tiene que analizar la historia y evolución del conocimiento de aquello que compete a nosotros como entrenadores. Historia y evolución del entrenamiento esportivo, por ejemplo. Como mismo tú estás leyendo a historia y evolución del cuerpo humano, tienes la historia y evolución del entrenamiento. Y es curioso, porque acredito que muchas personas ni imaginan. Ten escritos de antigüedades donde se falaba que en los Juegos Olímpicos de la antigüedad treinaban ya con un planeamiento. Já tinha estrutura. Una estructura de periodización que se llamaba tetras. De 4 días. De 4. Y cuando analizamos muchas de las cosas que aparecen en pinturas, en la historia de los Juegos Olímpicos, vemos cómo los atletas entrenaban. Muchas cosas, por ejemplo, con el cuerpo humano, con el otro, con la resistencia de otros atletas, que hasta hoy están vigentes, ¿entiendes? Vale. Por ejemplo, entrenar con el propio peso. Inclusive tengo un programa, yo veo que tú te interesas mucho con esta historia, sí. Es bacana. En YouTube puedes encontrar un programa de España, a recreación de los Juegos Olímpicos de antigüedades. Bacano, muy legal. Tá. Yo voy a ver si encuentro y te mando. Tá. No, senão encontro. Un de los profesores, entrenadores, que fez esa recreación de los Juegos Olímpicos, y wow, una cosa fantástica. Tuve la oportunidad de tener una palestra con él en 2005 en Argentina. Es uno de los grandes entrenadores del mundo. Él faló, ¿no?, en la palestra cómo recrearon todo. Isso buscando na antiguidade o que se fazia e trouxe... Sí, exactamente. Y él recrearon los Juegos Olímpicos de antigüedad, los entrenamientos como eran. Fueron para medio del mato. Tentaram se aproximar ao máximo, sim. Tú dices, es increíble cómo consiguieron se aproximar al máximo de hacer los trenos de antigüedad. Entonces, hay una cosa que yo valoro mucho, la historia de cualquier fenómeno. Es decir, en este caso estamos hablando de entrenamiento esportivo. Porque los clásicos tienen que ser respetados. Marbellé, Osolín, Dietar y muchos más. Que estoy hablando de los años 40, 50. Los primeros que son del inicio del siglo XX. Algunos que ya en el inicio del siglo XX hablaban de periodización, la importancia, la relación de cargas en el organismo humano. Lógico, hoy se ha perfeccionado mucho. Y lo que más se ha perfeccionado es la forma como los atletas se recuperan hoy. Antiguamente demoraba más para recuperar. Inclusive en los años que yo fui atleta, demorábamos más para recuperar de cargas fuertes, de cargas intensas o voluminosas. Hoy esa recuperación es mucho más rápida, sobre todo por la parte nutricional y la parte de la fisioterapia.
Evoluiu bastante Muito. isso a ponto Isso sim. de impactar. En el século XXI. Si tú me dices qué mudó en los esportes en el século XXI de forma geral, Recuperação. recuperación. Es decir, la forma como la recuperación está siendo feita y el trabajo psicológico con los atletas. Tá. Eso, con certeza. Y eso lo falé en 1998, 99. Porque ya la gente estaba viendo lo que iba a acontecer. Tava sentindo a entrada desses novos... Exactamente, de cómo ese proceso iba a acontecer y está ahí, está aconteciendo. Uhum. Entonces, o respeito a esa evolución del treino es fundamental. Porque, por ejemplo, si analizamos la corrida de longas distancias, hubo una época de Van Aken, un entrenador pedagogo alemán, que pregaba 350 kilómetros semanales. Bastantinho, né? Llegó a hacer 5 o 6 sesiones de treino en los días. Sim. Era una locura relativa. ¿Por qué relativa? Porque tengan atletas que han conseguido excelentes marcas haciendo 350 kilómetros. Tem algo ali. ¿Entiendes? Entendi. Han conseguido, mas no es lo ideal. Sim. Porque como todo, tienen hombres de ferro. Es decir, seres humanos que soportan cualquier carga. Mas esa es la excepción. Hoy se fala mucho, por ejemplo, falando de kilometraje, que para obtener un grande resultado oscila entre 160, 180 y máximo 250 kilómetros por semana. Ali, los grandes, están oscilando por ali. Esos profissionais. Es profesional. En semanas de máximo volumen. Por ejemplo, mi semana de máximo volumen mía fue 229 kilómetros. Y 217. Fueron 2 semanas consecutivas. Fíjeme arrastrando. No me recuperé bien. Por ejemplo. Passou, deu uma passadinha. El entrenador que tenía en la época era complicado. Aí entra a parte Da arte. da arte, né? Y entrenaba igual para todo el mundo, ¿entiendes? Tá, entendi. Faltou daqui a pouco aquele... Y estaba en la equipe nacional, es decir, hasta entrenaba igual. É outra conversa. Es otra conversa. Y yo corría muy bien todas mis marcas, desde 1500 hasta maratona. Fueron con media 160, 180 kilómetros más o menos ali. Era, ou seja, bem menos. Sim. Consideravelmente menos do que... Exactamente, ¿entiendes? Sim. Y, por ejemplo, falando de kilometraje, ya que estamos falando de un poco más de lo que acontece en los trenos día a día, no adianta hacer por hacer kilómetros. Cada treno de kilometraje tiene su objetivo. Porque muchas personas, inclusive entrenadores que están iniciando, no saben a ciencia cierta por qué hacer, por ejemplo, 1 hora y 30, 2 horas a ritmo lento o 45 hasta 45 minutos a ritmo lento. Si tú estás corriendo 2 trenos, en 1 hora y media, 2 horas y otro 45 minutos. Uhum. Lento. Las diferencias metabólicas son completamente diferentes. Las diferencias estructurales son completamente diferentes. Y las diferencias mentales son completamente diferentes. 45 hasta 45 minutos, esto la ciencia está clara, es un treno regenerativo que debe ser feito en grama, chón batido, local plano, para tú regenerar, oxigenar los músculos, É para reparar. reparar mentalmente, te sentir bem, pá, que bem estou. E aí entra a parte da psicologia, né, Lázaro? Eu acho que, às vezes, o treino regenerativo, ele entra como um tijolinho ou um elo de corrente, acho que a analogia é melhor, uma metáfora, né? Tu tem tua sequência de treinos, e às vezes os treinos regenerativos, eles entram como elos que vão manter a tua constância, né? Tu não tem quebra de rotina. Tu tá ativo, tu consegue manter uma atividade, né? Um nível de atividade. Perfeito. É no descanso
Y en los entrenos regenerativos acontece la digestão do treinamento. Tá. Ali acontece a digestão. Ali é que acontece a coisa. Essa adaptação, entende? Descanso regenerativo, va acontecendo a adaptação. É onde acontece a adaptação. Exatamente. Tá. Então, se tu não entiende tu atleta que precisa, después de una carga alta, sea de intensidad, de volumen o las dos cosas, precisa mínimo 72 horas para recuperar bien. Y ese treino para hacer la digestión, si se repetir mucho eso, va a llegar a overtrainer. Una cierta. Sim. Y para terminar con lo que te estaba hablando, entonces, digamos un treino de 45 minutos, que es básicamente hasta 45, un treino regenerativo, un treino que mentalmente te hace muy bien, un treino que te recupera estructuralmente, un treino donde la irrigación sanguínea va a locales que a veces no va, y ese intercambio que acontece a nivel mitocondrial, etc. Ya un treino de 1 hora y media, 2 horas o más, es un treino mitocondrial. Eso está ya, la ciencia está muy clara de eso. Entonces, ¿por qué yo preciso hacer ese treino mitocondrial? Porque cuando las mitocondrias, que es donde se produce la verdadera respiración celular, donde la usina del cuerpo humano, está tanto tiempo trabajando, el cuerpo humano es muy inteligente. Dice, yo preciso que mi mitocondria esté más fuerte. Si las mitocondrias comienzan a ficar mayores. E inclusive, cuando se repiten mucho esos trabajos, se multiplican las mitocondrias para poder dar conta. Gênese mitocondrial. Exactamente, se multiplican. Sim. Por eso es importante hacer los dos tipos de trabajo. Tienen objetivos completamente diferentes. Y es interesante cómo cuando tú haces 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, tú has feito, tu mente la va se adaptando a un sufrimiento, entre aspas, un sufrimiento que tú consigues controlar. Tu mente consigue controlar. Diálogo interno. Dá tempo de conversar consigo mesmo. Exactamente. Tú consigues controlar y tú vas y consigues. Y por otro lado, es un fortalecimiento estructurado gigante. Primero porque tú tienes un mayor tiempo de contacto en el chão, lo que favorece todo el sistema de apoyo, todo el sistema de planta dos pies, tornozelo, joelho, quadril. Entonces, tú vas teniendo un fortalecimiento estrutural. Y metabólicamente acontece que la mitocondria comienza a producir más. Y detalle, el primer kilómetro, vamos a imaginar que tu lento es 5 por 1. Es importante determinar el lento, que debe ser abajo de 70% de tu máximo. Sí. Abajo de 70. Abajo. Algunos me preguntan, ¿puede ser 50? Claro, es abajo de 70. Abajo. Entonces, el primer kilómetro corrido a 5 por 1, por ejemplo, un atleta bon que corre lento 5 por 1, no tiene nada a ver con el kilómetro, vamos a imaginar 30 o 25 a 5 por 1. Embora el pace es el mismo, el efecto metabólico es completamente diferente. Y eso por causa da duração do estímulo. Eso precisa ser entendido. ¿Se entendió? Precisa ser entendido. Só que raramente você ve esas explicaciones como deben ser. Yo tuve la suerte, porque eso es suerte también, que otros entrenadores con menor nivel o igual que yo, a veces no tienen la oportunidad de que yo he tenido de hacer curso con los mejores, algunos de los mejores entrenadores y cientistas del mundo de la corrida. En 2022, 23 por ahí, ahora no me lembro, 22, 23. Estuve con el fisiologista de Eliud Kipchoge, aquí en Brasil, en Sao Paulo. Fue fantástico. Él corre también. Sí. Faló de toda la pesquisa que le hacen con atletas de altísimo nivel, con Paula Griffin, que por muchos años fue la recordista mundial de 42, con 2:15, 15:25. Yo que era el récord de Paula.
e ele é inglês. Então falou, para mim, um dos maiores fisiologistas prácticos do mundo da corrida. Estive con Peter Thompson, que es otro de los grandes, como decimos, de los grandes del atletismo mundial. Bicampeón olímpico como entrenador. Es inglés, mora en Estados Unidos, en Oregon, la meca del fondo americano. Mora más de 30 años en Estados Unidos. Estuve con Pascua, español, muy tobón, con Ricardo D'Angelo aquí de Brasil, Adalto Domínguez. Es decir, entrenadores de altíssimo nível. Eles estão trabalhando no limite da performance humana. Né? Exatamente. Então, quando a gente tem toda essa possibilidade e também tem toda essa vida de atleta que eu tive de muitos anos. Tua prática do outro lado, né? Exato. Aí então tu unes todo isso e com certeza tu comienzas a entender melhor os processos que acontecem com o corpo humano, é decir, com os atletas de forma geral, com você mesmo. E uma coisa curiosa, até hoje, eu corro um pouquinho ainda, até hoje, qualquer coisa novedosa que eu veja, eu testo em mim primeiro. Eu testo em mim. Faz um laboratório ali para ver como é. Para ver como é realmente, entendeu? Eu testo em mim, trato de. Embora meus joelhos já estão já. Mas eu testo. É assim, para mim, o testar é muito importante. Para sentir. Claro, sentir. Tá certo. Sabe, Lázaro, que esse papel do sentir. Ontem mesmo, um outro livro que eu tô lendo, ele fala daí da parte da psicologia, né? Ele estava falando sobre a questão de modelos mentais, né? Que é uma ferramenta cognitiva que se entende ser muito eficaz para momentos de tomada de decisão rápida, momentos críticos. No caso, o texto ele falava sobre... Ele traz o caso de um voo da Qantas, é o 32, o 32, ele estava indo para a Austrália, esse voo. Era um A380, o maior avião do mundo. E deu uma ruim no avião. E assim, resumindo, né? O que resolveu, o que fez o comandante conseguir aterrissar aquele monstro, que estava todo baleado, tinha explodido turbina, tinha dado um monte ruim, foi ele ter em algum momento ignorado todo o aparato tecnológico, todos os alertas, porque ele estava sobrecarregado de alertas. E foi ele ter imaginado, por meio de um modelo mental, com base em experiência prática, isso aqui é um Cessna, um teco-teco. Isso não é. Se eu fosse pousar um Cessna, o que eu teria que fazer? Exato. Então, ele aplicou o conhecimento prático dele por meio de um modelo mental. E o modelo mental é construído de forma prática. É legal que o capítulo desse livro o livro se chama Mais Rápido e Melhor. Ele traz... É um livro jornalístico de divulgação científica. Ele é meio autoajuda, mas ele tem um referencial. As notas, eu sou das notas, né? Sim. Eu vou aqui no final do livro e vejo. Cara, se não tem um tantinho considerável de nota e as referências, eu já tenho minhas dúvidas. Então tem lá todos os artigos e tal. O livro é bem construído. Ele fez um trabalho bom. Ele é jornalista, né? O Charles Duhigg, que é o escritor desse livro. E ele traz nesse capítulo que é a respeito do foco. Então ele traz o caso do Air France, que caiu partindo do Rio de Janeiro. Então ele traz o que aconteceu. Ele traz a transcrição. Até me chegou, me arrepio, sim, porque ele traz a transcrição dos pilotos conversando. E a gente tá numa posição de privilégio enquanto leitor, porque ele diz, olha, o que ele deveria ter feito era isso. E ele fez o contrário. Basicamente foi o quê? Ele se distraiu, o piloto, exatamente o contrário do outro comandante, com excesso de alertas, e ele deixou o avião apontado para cima. E ele continuou indo até chegar na altura de stall e caiu que nem um meteoro. E, nossa, mas era só ele ter apontado para baixo. Só que tinha tanto alerta, tinha congelado os tubos de Pinot, que é o medidor de velocidade, né? E eles começaram a dedicar muita atenção aos erros. E aí tem todo o processo cognitivo em volta disso. E o tema do capítulo em específico é o tal do modelo mental. Ele traz um outro caso que é muito legal, que é de uma enfermeira. Aquela coisa assim, ela bateu o olho, ela trabalhava em UTI neonatal. Bateu o olho na criança, deu uma olhada no prontuário. Vem cá. Tava tudo certo com a criança. Mas ela tava acometida por uma infecção. E ela, de
intuição. Não tá certo essa criança, vamos entrar com antibiótico. Daí entraram com antibiótico e fizeram a cultura de sangue. Tava com uma infecção meio que, se não faz, morre. Já. E aí, porque dessa digressão toda, é para casar justamente com esse insight que tu trouxe, da experiência prática, um alto volume, aí nós falamos de piloto de avião. Qual que é a métrica, uma das métricas para medir experiência? Hora de voo. Hora de voo. Hora de pista. Hora de treino. Na era, Lázaro, né, da inteligência artificial, né, na era da automatização, na era do aparentemente fácil, nunca se mostra tão necessário uma coisa que eu, na minha concepção, e acredito que muitos vão concordar comigo, que é o que o ser humano não vai ser substituído. Não tem máquina, que é a intuição. Exato. O aspecto artístico da execução de uma profissão ou de um determinado entrega. E nesse sentido, Lázaro, a gente vê, né, o nosso debate ali, tu trouxeste vários insights aí no sentido de construção, né, e quanto que tem várias coisas que meio que já estão resolvidas e passa muito por aquilo do o simples bem feito é melhor do que muita coisa mirabolante. Com certeza. Né? E aí a gente tem hoje a necessidade, por uma questão de pressão de mercado, né? Eu viro blogueiro. Crônicas do Endurance vai fazer agora o método Crônicas em 10 dias bata seu sub 3. Exato. E aí eu empacoto, faço um marketing bonitinho, pego o Guizão aqui que tá aqui atrás da câmera, Gui, vamos fazer uns take profissional, dou uma bela tratada, uma bela maquiada, faço lá cortes, boto uma rotina de postagens, eu falo isso porque eu trabalho com o marketing da Paquá e eu sei como isso funciona. Exatamente. Inclusive, pessoalmente, eu não recorro a todas as ferramentas porque eu acho antiético. O que a gente pode fazer com manipulação de discurso por meio das ferramentas de marketing e vender uma coisa que não é exatamente aquilo, eu me pego, eu não consigo. Mas a gente vê acontecendo principalmente por produtores de conteúdo nas redes sociais, né? Exato. O que tu me diz sobre essa questão? Assim, como é que tu ataca e como é que tu vê? E assim, principalmente, como é que a gente consegue deixar para o pessoal que está assistindo a gente ferramentas e daqui a pouco alguma orientação no sentido de, cara, constrói um filtro e não entra em furada, sabe? Primeiro, poupa teu dinheiro, poupa tua saúde e não acredita em milagrezinho porque, como tu disse, isso tá claro, não tem milagre, não tem amanhã tu vai fazer. Tem um processo, é árduo, é demorado, é gradual. Mas às vezes esse canto da sereia da rede social nos... eu vou aqui comprar um método aqui do não sei o que, em 10 dias eu vou emagrecer. Com a tua experiência, Lázaro, que é vasta, o que tu tem para compartilhar com a gente? Várias coisas, levantar uma situação bem de nossos dias. Essa é a realidade. E temos que saber nos adaptar. Tá, adaptabilidade. Adaptabilidade, porém, adaptabilidade não significa bagunçar o proceso. Tá. Jamais. El proceso está ahí para ser cumprido por nós que somos profissionais. A pergunta é simples para quem está escutando a gente. Você está com um problema de saúde. Tem um médico que cobra a consulta a $9.90. Como tem treinadores que estão cobrando planillas a $9.90. E tem o outro médico que cobra R$500 em sua saúde. Você vai em qual? Em qual tu vai? Então, né, Lázaro? Eu tendo a olhar para o de 500. Assim. É uma coisa óbvia. É óbvio. ¿Por quê? Porque existe uma política de preços que tú no puedes... Yo gostaria que fuera la consulta $9.90. Gostaria. Que fuera para todos, que fuera gratuita. Vou deixar claro isso. Seria o ideal. O ideal. Agora vamos falar Mas, quando você consulta especialistas, vai ver que esses especialistas eles têm um comportamento parecido. 500, 450, 550, mas não fogem muito de uma realidade. E com o treinamento é igual. Quando você vai a um profissional, eu estou falando que você quer treinamento personalizado. Si que você quiere ser atendido, você vai ter que pagar por aquilo em relação a lo que o profissional merece por la dedicação desse profissional.
Entonces no estamos teniendo eso en las redes, que es muy fácil vender un producto. Estamos trabajando con seres humanos. No vamos a esquecer eso, profesionales de educación física. Estamos trabajando con seres humanos. Entonces, si usted no tiene condición de atender y dar una buena atención, tenga menos alumnos, por ejemplo. Y no esté vendiendo cosas como tú falas aquí, vendiendo productos de que usted sabe que no va a acontecer. Con 20 días de treino você va a bajar en 5 minutos. Puede que un atleta baje en 5K, un ejemplo. Aí é que tá. Sempre tem. Claro, mas siempre, siempre tem a exceção, uma exceção óbvio. por regra, não Óbvio, dá, né? siempre tem a exceção. Sempre vai ter. Mas nós trabalhamos com regras. Então, a primeira coisa que você tem, por lo menos eu, e os profissionais que a gente fala, ¿no? Profissionais de longa data que estamos aí no mercado, e todo el consenso es mismo. A primeira impressão é tratar de combatir aquilo nas redes sociais. Mas não dá, infelizmente. É meio perdido, é muito. Exatamente. Então tu colocou lá tua opinião e aí vem um monte de gente a colocar opiniões que muitas vezes não sabem de lo que estão falando, porque não sabem o contexto. E esse é outro problema, que tiram de contexto. Sim. Muitas vezes. Sim. Então eu particularmente adotei não combater nas redes sociais. Se a pessoa que colocou é uma pessoa que eu conheço, que tenho boa amizade, eu ligo para ele, falo, olha, acho que aquilo que tu colocou lá não é assim, tá? É feito muitas vezes isso. Mas... E como é que recebem, Lázaro? Não, comigo recebem bem. Tá legal. Sim. Porque isso é uma coisa de dinâmica de rede, né? As pessoas são uma na rede, na aba de comentário, todo mundo é um tipo de comportamento. Né? Existem é até uma supressão de estímulos que realmente te levam a ser outra pessoa. Não é o contato direto. Então, tu tem um certo véu ali que te permite ser o mais animalesco possível. Então, tu vai lá e vai xingar. Isso vale pra todo mundo. Exato. Tá? Ninguém é santo nessa história. Vai xingar no comentário, tá? Mas no conversar direto, Lázaro, eu tive uma situação com um influencer desses. Ele vende treino, tem um volume grande de seguidores. Aconteceu alguns meses atrás. E ele postou sobre uma modalidade backyard, aquela que fica andando em volta lá. E eu fiz um ajuste comentei, olha, você comentou uma coisa ali a respeito do realizador da prova, que seria o fundador da modalidade. Tinha uma celeuma em torno disso. E ele estava extremamente arredio, porque tinha muita gente atacando ele, por conta dessa falha de comunicação dele. Ele atribuiu o crédito da prova a uma pessoa e, na verdade, não é aquela pessoa que criou a prova. Sim, foi criada nos Estados Unidos. Isso, pelo Lazarus Lake lá, o Barbudão, o loucão. Esse cara criou a prova e ele atribuiu a um outro cara também dos Estados Unidos, que é um outro influenciador e tal. E daí tinha lá uma treta de comentário e a galera tava gastando ele. E ele tava brabo. Só que daí eu comentei numa boa. Meu comentário foi, olha, eu acho que tu te equivocou. Aí a resposta dele, ele tava contaminado por esse discurso, né? Foi, tu não sabe ler, não sei o quê. Eu printei o comentário, daí eu fiz um chico nos meus stories. Eu disse, olha, veja o mal das redes sociais. Aí eu marquei ele me mandou uma mensagem, pô, irmão, desculpa, não sei o quê. Aí foi outro tipo de conversa. Tá claro. Daí é nesse sentido que tu falou. Quando tem esse pessoal, não tem aversão, é isso que tu coloca. Exato. É bom isso pra gente... Eu acho que é bom a gente destacar isso, Lázaro, pra... Olha, tu não concorda com coisa na rede social? Não vai no comentário, cara. Manda uma mensagem pra pessoa. Exato, porque assim... Inclusive, me he dado conta que a veces alguns comentários relacionados com treinamento, a pessoa pegou de outro e foi e jogou lá. Não sabe. Não sabe mesmo. Essa coisa de fora de contexto. Exatamente, entende? E jogou lá. Sim. Então, e he aprendido que lo que eu sei, tu não tem por que saber. Sim. Entendeu? Sim, cada um tem sua. E lo que tu sabes, eu não tenho por que saber. Sim. Então, eu tenho que explicar. E aí onde vem a parte da rede social que deixa muito a desejar. Tá,
5 ejercicios, vamos a colocar ejemplo, 7 ejercicios, que son los que van a te llevar al suceso. Explícame por qué. ¿Por qué estos 7 sí y estos 7 no? Entendeu? Isso é muito de marketing, né? Contrapor 10 passos. Eu tenho uma filosofia que aprendi há muitos anos. Entrenamiento esportivo. Todo puede estar 100% cierto ou todo puede estar 100% errado. Lázaro, deixa eu te falar uma coisa, complementando exatamente essa tua ideia. Vamos lá. Fiz uma faculdade de Direito. Clichê. Qual é a resposta do advogado para qualquer pergunta? Depende. Fiz uma faculdade de Psicologia. Olha, eu tenho não sei o que é? Depende. Sou da administração de empresas. Como é que é o lucro? Depende. Qualquer profissional liberal, qualquer ciência, a resposta... Vocês já repararam na internet que o cara que tem uma certa autoridade no campo de conhecimento, ele sempre responde, depende. Acho que é por causa disso, né? E sempre vai Porque depende. Sempre vai depender. Lógico, eu tenho uma cultura esportiva, graças a Deus, muito ampla. Eu devorava todo quando não tinha internet, não tinha nada. Nós tínhamos un grupo de atletas que nos pasábamos toda la literatura. Éramos adversarios, nos comíamos en la pista, más fuera de la pista, éramos amigos, somos amigos hasta hoy. Que legal. No, aí eu não me puedo queixar de minha geração. Não posso. Vocês construíram coletivamente o conhecimento. Até hoje, sí, la gente tem amizade e compartíamos livros, revistas. Olha o que apareceu aqui de treino. Que legal. Sí, en serio. Los entrenadores compartían con la gente. Y en los años 80 tenía un programa alemán federal, que yo asistía en la televisión, era todos los sábados. Era atleta en la época, atleta del equipo nacional de Cuba. Y tenía un copo cheio. El copo estaba cheio. Y pingando. Até transbordar. Tá. Y el eslogan del programa era trenar a tope y perder. Y por en perder. Y eso me llamó mucho la atención. Por una simple razón. Todas las personas que se preparan, vamos a comenzar por los Juegos Olímpicos, que es la máxima expresión de rendimiento esportivo. Todos, o la grande mayoría que se prepara, cada prueba vamos a hablar de atletismo, ten 10, 15 favoritos. Un fue primero, el otro fue último. ¿Por qué? Si todos se prepararon. No máximo. Precisamente por eso. Porque trabajamos con personas. Y Ali falaba lo que comenté anteriormente. El mismo día, días diferentes, el mismo treno, el mismo atleta, el resultado puede ser completamente diferente. Y ahí ven la arte de entrenar, del entrenador, el feeling. Por ejemplo, muchas veces, cuando yo estoy con el atleta, entrenando en vivo allí, con el atleta en la pista, muchas veces paré el treno. Paró. Yo quiero hacer más. Terminó el treno hoy. El treino no es una camisa de fuerza. Você hace un planeamiento lo más ideal posible. Y el error que tú estás cometiendo, todo planeamiento tiene una margen de error. Todo. Tú no lo ves. Muchas veces tú no ves, enxerga él en los momentos que tú estás planeando. Tú estás planeando, lembra, una cosa ideal. La pregunta es, treino intervalado de quarta-feira, terça-feira, treino intervalado, ritmo de prueba, tranquilo. Terça-feira, ese atleta tuvo un día terrible, no descansó, no durmió bien. Coisas da vida. Da vida. Que acontece con el atleta también. Estoy hablando de alto rendimiento. Namorada manda embora. No quise falar isso. Tomou uma ronha ali. Isso acontece, né? Acontece. Atletas também amam. No, son seres. Ahí está. El factor humano. Sí. Entonces, cuando tú absolutizas y tú eres absoluto, yo defiendo mis teorías, mi método, mas él no es absoluto, él es flexible.
¿Entendeu? Uhum. Mi método se basea en 8 preguntas chaves que tú tienes que responder para cada atleta y 8 trenos chaves. Cualquier cosa que tú me preguntes están o dentro de esas preguntas o dentro de esos trenos. Son 8 grupos de trenos chaves para un corredor. Por ejemplo, un treno chave. Desenvolvimiento de la capacidad aláctica. Alta intensidad, distancia de 30 a 40 metros no máximo. A lática seria Sim. o anaeróbico. Anaeróbico sin producción de lactato. Son las distancias que acontecen hasta no máximo 100 metros, 80 metros ali, con poquísima producción. É uma explosão. Explosión. Por ejemplo, voy a colocar eso porque es una de las cosas. Es un entrenamiento bon para corredor de longa, excelente. ¿Todos pueden hacer? No. Porque si yo coloco ese treno aláctico, que es a 100% de intensidad aláctica, sin la presencia de oxígeno, durante la realización de actividades, la posibilidad de machucar a posterior es gigante. Entendi. Porque eso es para atletas, inclusive los grandes atletas muchas veces machucan a posterior los velocistas haciendo ese tipo de trabajo. É muito intenso, né? Mucho. Tú estás en los límites de los límites. Uhum. Es decir, los velocistas machucan mucho más a posterior que un fondista. El fondista prácticamente no machuca a posterior, Uhum. por ejemplo, por la alta intensidad. Entonces, ¿es un treno bon? Sí, claro. Porque en la medida que tú corres más rápido, las distancias cortas, tu economía de corrida, tu movilidad de articular, tu técnica de corrida tiene que mejorar para poder correr a esas intensidades. Entonces, cuando tú corres a velocidades submáximas, tú vas a correr más fácil. Tá. ¿Entendió? Uhum. Una Pra te lógica. ajudar na execução dos outros. Yo hacía trabajo anaeróbico aláctico. Yo hacía, nunca me machuqué. Porém, yo hacía un fortalecimiento que algunos colegas míos de equipo paraban para verme hacer el fortalecimiento. Circuito. Yo nunca entré en un gimnasio. La época nuestra se caracterizaba mucho por circuitos funcionales. Lo que la gente llama levar a musculación para la pista. Uhum. Yo hacía cosas de musculación en la pista. Con corrida después. Imagina, no terminábamos el circuito de fuerza y después hacíamos tiros de 100 y 50. Explosión rápida. Progresivo el 100 y 50 rápido. Depois do treino de força. Después, sí, que tenga una mejor, para el corredor, una transferencia bien, A transferência. bien interesante, ¿entiendes? Entendi. Pero para eso tú tienes que estar fortalecido. Senão não vai aguentar, vai dar crack. Exactamente. Sim. Entonces, ¿qué yo faço con mis corredores hoy? La grande mayoría después del circuito o hacen tiros en la zona 2, salí fáciles, o hacen aeróbico lento. Pronto. Raramente yo coloco, tiene que ser un atleta que yo saiba que está muy bien, que no va a machucar. Yo coloco un trabajo aláctico. Entonces, ¿por qué te faço esta historia? Porque para eso tú tienes que entender qué puede acontecer con un treno que yo escuché en las redes, Uhum. pero que no es para tú hacer. Igual que copiar el treno de los kenianos. Están copiando con falta de ortografías. Todos no somos copiadores. Y mejoramos esa copia. Tú no puedes copiar con falta de ortografía. Jamás. Y entrenamiento deportivo peor ainda. Porque Lázaro, yo vi el treno de Lázaro, estaba entrenando con Nidier, que es el atleta que fue campeón en pelota el domingo ahora, en la maratona de pelota internacional de pelota, que tiene celo oro inclusive la confederación. Vi a Lázaro entrenando Nidier 15 tiros de 1000 metros. Yo voy a hacer 15 tiros de 1000 también. Para 3.15, para 3.10. Filio, puede que sí, puede que ese treno sea chabón para ti, o puede que no. Porque está haciendo los 15 tiros de mira en un contexto. Ya fui 7, 8, 9, 10, 12, llegó a 15. ¿Entiendes? Teve uma graduação ali. Entonces, casi siempre lo que vemos en las redes es a semana
o los últimos 15 días del atleta que batió el récord mundial. Y queremos copiar eso. Tú no ves el proceso. Tú no ves cómo él condicionó su cuerpo para llegar a los últimos 15 días finales. A tape, así llegar alieno que yo gosto de llamar de modelagem. Sí, modelar lo que va a acontecer en la competición. É no finalzinho. Exactamente. Tú no sabes cuál fue el proceso. La gente ha visto tanto, ¿entiendes? De ese cerro, copiar de esa forma. No, porque fulano faz, yo voy a hacer también. Por ejemplo, yo tengo 2 atletas hoy. Tengo varios, entonces yo tengo hoy aproximadamente 20 atletas sub-3 en la maratona, que es el sueño de cualquier amador, de la grande mayoría de los amadores. Y tengo un atleta con 2.20, otro con 2.24. A estructura de tren es diferente. Tengo otros 2 con 2.29. La estructura de tren es diferente. Una maratona, ¿entiendes? Entonces, yo gosto de hacer ese tren individualizado. Yo disfruto de sentar, ver la relación de cargas. ¿Me entiendes? Tú tienes un intervalado hoy. Un ejemplo, un intervalado en ritmo de prueba. No interesa si es para 5, para 10, para 21, 42, o 1500, 800. Tú tienes ese intervalado hoy. Más si tú fuiste un trabajo de fuerza ontem intenso, tu intervalado va a estar perjudicado. La posibilidad de no salir va a ser grande. Tú tienes que dar 48 horas como mínimo, por ejemplo. Dependiendo de atleta para atleta. ¿Entiendes? Sí. ¿Qué estaba errado? Nada estaba errado. Ni el fortalecimiento estaba errado, ni el intervalado estaba errado. Estaba errado a periodización para ese atleta. ¿Entendió? Entendi. Estaba errado eso. Entonces, cuando te falan botando a las redes, determinados tipos de entreno son isolados, pegados con alfinete, como yo falo. No tengo una secuencia lógica de por qué tú llegas a hacer aquel treino, ¿entiendes? Certo. Então, eu só falo para o pessoal, tenha muito cuidado a la hora de procurar um profissional. E procurem um profissional que tenha autoridade. E a autoridade tem anos para ser construída. Não basta só o título universitário. Tem que ter experiência. Tem que ter horas. A autoridade se gana com horas de trabalho, resultados, anos e muita chuva, sol, sereno. Eu acho que essa carga de informação, né, Lázaro, que a experiência entrega, associada, claro, ao pensamento, a questão acadêmica, a questão teórica, a questão que de uma certa forma a gente está fazendo aqui, a gente está aqui teorizando. Não estamos agora na beira de uma pista. Mas tem que associar as duas coisas, né? Então essa coisa da rede que aí encontra, sabe, que me dá uma coisa assim, porque encontram a fome com a vontade de comer, né? Você encontra por um lado a vontade que as pessoas têm de resultados rápidos e mira, a pessoa não quer passar pelo que eu digo que é o submundo, né? Exato. O cara viu ali os 15 últimos dias, ele não quer passar pelos 2 anos, ou o ano inteiro daqui a pouco, inteiro. Né? Ou toda a trajetória, toda a vida daquele atleta. A pessoa quer performar ou ter uma postura, aí tem uma outra demanda que é uma coisa dos nossos tempos, né, Lázaro? Porque aqui a gente tá falando, é importante a gente destacar isso, a gente tava falando antes de alguns números, né, que tem 200 quilômetros, 160 quilômetros. Isso, gente, o Lázaro, ele era olímpico, né, Lázaro? No outro episódio, o Lázaro conta a história dele aqui, vai lá depois para conferir. Mas, vamos lá, atleta olímpico. É um nível alto. Então, esses números são para este nível e para as ambições correlacionadas, que é o quê? Performar numa Olimpíada. 99% das pessoas que hoje correm não é o caso. Mas existe nesse inconsciente coletivo do corredor a pressão por brincar de atleta profissional. E não, vou bater meu RP, até o discurso, né, Lázaro? É RP, é pace, é todas as métricas. Mas não digo
elas são faladas, elas são, se recorre a esses termos, não pelo seu caráter instrumental. Ou seja, eu vou falar de pace para pensar no meu treinamento. Que nem tu falaste no outro episódio. É importante falar sobre o pace. Sí, né? claro. Pra te Para ter saber tu nível. aquilo que tu tá falando. Mas não se fala com isso. Se fala com uma espécie de fetiche. Não, meu pace é... Faço 5 por 1 para descansar. Né? Aí eu vejo, às vezes... amigos, conhecidos que se acompanham assim na rede. O cara começou a correr há pouco tempo. 5:20 base. Treino de base, 5:20. Começou a correr há 15 dias, homem. Você não tá fazendo treino de base. Esse é o teu... Tu tá dando a vida. Tá tu vai dando- olhar a frequência do cara. Tá lá em cima. Vai lá e tu acha, né? Às vezes ele não bloqueou o dado lá. Tu vai lá e olha 160 BPM. Tipo, irmão, isso é base aonde? Exato. Pra que isso, sabe? É um fetiche que as pessoas têm pra essa performática. E é coisa dos nossos tempos, né, Lázaro? Sí, sí. Que a gente tem que transformar tudo em performance. Assim, eu acho que sim, tem que se ter desafio, tem que se superar limites. Acho que é legal. Com certeza. Mas assim, essa performática, né? Só pra mostrar. Aí vira terreno fértil pra esse tipo de coisa. Porque é aquela coisa, todo dia sai o esperto e o bocó. Sim. Eles vão se encontrar, Sí, claro. geralmente na rede social, com um pacote de R$ 9,90. Olha, Né? así. Es tan rico esto que no estamos falando. Y solo una aclaración porque tengo que ser justo. Infelizmente, yo tenía un índice olímpico en 1988 en la maratona. Cuba no participó de los Juegos. Sim. Cuba no participó. Mas yo estuve en Moscú como atleta convidado y no corrí. Era otro tipo de Era outra história. otra historia. Estuve en Moscú, sí, como atleta que llamaban Esperanza Olímpica. Y en el año 84 yo era el primero del ranking de 5.000 metros en Cuba. Cuba no participó de los Juegos también. Ellos podían llevar un atleta de... Sí, es decir, era permitido llevar un atleta. No tenía índice olímpico, más era el primero del ranking. Y en el 88 tenía un índice olímpico en maratona. E Cuba também não participou. Falando quase de uma década de você transitando no ambiente olímpico. Não, mais. Mais, Porque depois mais. eu tive em É que teve a preparação, sim. Sí, no, tive. Y después como gestor estuve en el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Uhum. Então, tem... Não, sim, não, mas eu digo a parte enquanto atleta, no, de atleta fueron 18 años. Desde que em comencé, contato com esse mundo. exactamente, 18 Y ahí, años Lázaro, de alto rendimiento. Não é a mesma coisa que, vamos lá, boa parte dos teus alunos que são amadores. Son amadores. Sei lá, eu, Thiago, Hoy te conto. todos son amadores. Eles não vivem a vida que Não. tu vivia. No, no. Então que isso No, fique claro, yo gente. vivía, São coisas diferentes. yo vivía para estudiar y entrenar. Y después solo entrenar. Cuando me formé en la facultad, solo entrenaba. Uhum, Y quiero, porque quería hablar sobre eso también. uhum. Arthur Lydiard, que para mí fue uno de los grandes revolucionarios del entrenamiento de fondo, neozelandés, tuve medallista olímpico de 800 hasta maratona, en los años 60, 50, 60, 70 por ahí. Él le falaba kilómetros hacen atletas. Es una grande realidad. Porém, tem algunas corrientes, sobre todo en las redes. No, con 20 kilómetros semanales, 30 kilómetros, 40 kilómetros, você puede hacer una maratona. Y yo falo aquí con conocimiento de causa absoluto. Si lo que você quiere hacer una maratona, quiere hacer una maratona por hacer, no precisa treinar. Va y hace maratona. En 6 horas, en 5:30, en 7. Todo ser humano que está saludable puede hacer 42 kilómetros sin entrenar. Eso inclusive lo demostró un jornalista americano Uhum. en la época del boom de las corridas en los años 70. El jornalista faló que él iba a correr solo 5 kilómetros y iba a terminar la maratona de Nueva York. Él concluyó la maratona. Corriendo solo 5 kilómetros, corría 4 o 5 veces por semana. ¿Qué es lo que yo quiero hablar con esto? ¿Usted quiere correr una maratona a cualquier costo? Por decir que es maratonista, puede. Esto es o esporte más plural que tenga el atletismo, es la corrida de rúa. Es más plural. Y gracias a Dios. Mas si ya usted quiere se preparar para una maratona y seguir un proceso, usted tiene que hacer un volumen para amador
razoable ahí de 60, 70, 80 kilómetros por semana. Para você correr una maratona de forma razoable. Minimamente razoable, para no sufrir tanto, para hacer de boa no pace que você quer, que treinou. Puede ser pace de 5, de 5:30, de 4:30, de 4. Depende. Porque yo tengo atletas que con menos de 100 kilómetros ali en la facha de 80, 90 han corrido sub 3. ¿Por qué? Porque no es solo correr. La gente hace un trabajo de fortalecimiento muy importante. Atleta sin treino de fuerza no tienen velocidad ni resistencia que perdure. Entonces, no adianta solo você correr y no hacer trabajo de fuerza. Inclusive, você puede no hacer velocidad, mas si você corre treino de resistencia y de fuerza, você está rápido, sabia? Eu sou vítima, entre aspas, disso, porque é o que eu faço. Quantos quilômetros tu faz por semana? Não, mais ou menos. Assim, ó, não passo 70. Aí está. Já tu correu, entre 50 e 70. Tu correu 3:02. Entendeu? Porém, detalhe, tu faz 50, 70 de corrida, mas tu tem um histórico de ciclismo. Ciclismo, sim. Não vem não é ano passado. Exatamente. Tu tem uma base aeróbica muito boa. Eu te conheço, tu tinha 14, 15 anos. Não me lembro. Sim. Não, eu sempre pratiquei. Mais de 20 e tantos anos atrás, tu era muito jovem. E tu praticavas. Sim. Então, toda pessoa, qual é a condição para correr? Estar com saúde. Uma pessoa saudável. Porque se tu estás com problemas de saúde, tu comienza, quando comienza o treino a ser mais forte, tú vas a tener que abandonar porque no consigues dar conta. Entonces, yo recomiendo siempre, verifique su salud. Sí. Saudável quando falo que um médico liberou para tu fazer atividade física. Isso é um problema hoje em dia, né? A gente está tendo bastante problema de pessoas indo a óbito. Prova, né? A partir de aí, que o médico libera, tu queres fazer o processo de uma maratona, ótimo. Sabe que te vai someter a condiciones de treino bastante chatas. Desafiadoras. Tú quieres simplemente hacer la maratona. Puedes ir lá. Vai ter um preço para pagar, né? Exatamente. No sé cuál. Yo tuve un atleta. Vai de pessoa para pessoa, né? Exacto. Yo tuve un atleta que caprichó. No, yo quiero correr una maratona con un año. Yo no, al final aceité. Él insistió. Él corrió la maratona. Corrió 4:06, acho que fue. 4:06. Correu bem. Ahí yo le coloqué una meta. A mitad de año tiene que hacer un 21 en 2 horas. 2 horas. Y fiz. Fue dedicado, se dedicó. Mas no corrió más. Era un desafío que él tenía de correr una maratona e não correu. Não, sim, isso, todo mundo, a gente não está aqui dizendo o que tem que fazer, não sabe de si. Exatamente, nosotros vamos a decir lo que tú tienes que hacer. Cuando un atleta ven para mí, las primeras cosas que pregunto, ¿en qué você trabalha? ¿Você tem tempo? ¿Cuáles son tus metas? Y o atestado médico. Entonces, ¿por qué pregunto primero en qué trabaja? Porque es fundamental tú entender lo que esa persona hace para poder planear. Si es, por ejemplo, si es una persona que trabaja en la construcción, trabaja en la labor, trabaja en trabajos pesados, el trabajo de fuerza, embora no es específico, você va a tener que tirar porque no tiene condición de hacer. Eso va a correr, por ejemplo. Entendeu? Ele já faz, entre aspas. Não que ele faça certo, mas ele consome que ele... Exatamente. Então, tu tens que saber... Aí onde está o treinamento personalizado. Não basta individualizar. Individualizar é método... eu tenho uma carga aqui de força, outra intervalado, outro de longo. Está individualizado, mas eu tenho que personalizarlo. Puede que la carga de intervalado de él se echa en la quinta feira y no en la cuarta como yo recomiendo, por ejemplo. En la quinta.
Entonces yo estoy personalizando. Es la misma individualización, es decir, las mismas cargas, más personalizado para cada persona. Certo. Entonces, ¿qué es lo que acontece cuando no acompañamos el proceso? Es decir, dejamos de lado el proceso. Porque la grande mayoría de personas que concluyen una maratona, cuando usted pregunta qué fue lo que más tú curtió, que te sirve para la vida, el proceso. Não é o dia da prova. No hay día de la prueba. Isso é verdade. Es el proceso. Entonces, usted quiere un proceso orientado por un profesional con acompañamiento de nutricionista, fisioterapeuta, etcétera. O usted quiere simplemente correr. Es de usted. Ninguém va a decir, no puede. No. Usted está saludable. Lo único que yo falo que esté en condiciones, liberado por su médico para hacer actividades físicas. Mas, si usted va a correr a un país o a otro, va a depender de lo que usted quiere y de la dedicación que usted va a tener. Porque así, correr 3 kilómetros, 1.500, 5.000, es una cosa. Correr una maratona es otra completamente diferente. Y eso lo faló Emil Satupi, el único tricampeón olímpico de 5.000, 10.000 y maratona en los propios Juegos Olímpicos. No mesmo. En los mismos. Es el único. Emil Satupi, la locomotiva de Praga. Sim. Y él fala, correr 1.500, él fala una cosa así como correr 1.500 es fantástico, más una maratona es una vida. Ahora no me lembro bien la frase. Sí, la maratona es otra cosa. O Nidier de Santana de Livramento, que entrena conmigo, ganó pelotas. Ganó pelota su 13ª maratona. 13ª. Tiene 2 horas 20 en maratona. Nunca había sido campeón. Y yo falei, es tu oportunidad. No dejes escapar. Cuando tú venzas una maratona, tú te vas a dar cuenta que es diferente. Solo quien venció sabe lo que significa. Y es para pocos. Poquísimos. Porque pruebas de pista, pruebas cortas, tienen un monte. Tú puedes vencer. Ahora, maratonas tienen mucho menos. Entonces, vencer absoluto es para poco. Y esa sensación, yo tuve la oportunidad de vencer 2 maratonas. La sensación es otra cosa. Yo vencí 2 maratonas completamente diferentes. La primera, quebrado en el kilómetro 40. Quebrado. Corrí 10 minutos en los últimos 2 kilómetros. Pregunté para mi entrenador, ¿dónde está el segundo? Me faló, está más de 5 minutos, puedes caminar. Troté. No caminé, troté. Sí. Llegué. Y la segunda maratona, en el kilómetro 5, yo sabía que iba a ser campeón. Olha só. Sentiu que Sí, sabía. Estaba encaixado. Dominé la maratona de punta a punta. Eso es poco probable, te confieso. La segunda, te voy a mandar las 2 fotos. La de la primera y la segunda, tú vas a ver la diferencia de lo que te estoy falando. Postura. No, tú vas a ver. Te voy a mandar las 2 fotos de la llegada. Y entonces, yo había ganado en la época ya corridas de 1.500, 5.000, 3.000, 10.000. Era recordista nacional sub-21 y sub-19 en Cuba, campeón nacional adulto. Y cuando yo gané la maratona fue otra vibe, otra completamente diferente, el público, ¿entiendes? Não entendo. Brincadeira. Eu imagino. Não tenho como entender porque eu não passei por isso. E assim, Lázaro, é nesse sentido que eu acho que é interessante a gente compartilhar isso para ter claro que nessa coisa, porque é uma das coisas que eu falo bastante, né? No sentido de a gente modular e a gente controlar essa coisa das pretensões e das vaidades e dos atalhos. Porque nesse contexto das redes sociais, o que eu vejo é que as pessoas querem olhar pra ti e poder dizer, sim, eu entendo. Eu entendo, porque eu fiz a minha maratona aqui em, sei lá, em 13:15, vamos supor. E pra mim, eu entendo, eu sei o que é vencer. Sim, o que tu fez foi fantástico. É muito bom. Poucos seres humanos conseguem fazer o que tu fez. Mas não é comparável ao que
de uma certa forma, tem um exercício de humildade que se faz necessário hoje em dia. Não no sentido de idolatrar, mas no sentido de respeitar as posições. Porque, cara, eu vou dar um exemplo, que eu vou arrumar confusão com isso aqui. Mas vamos lá. Soul Majors. Tá. Soul Majors. Tem lá a medalhona bonita. É uma experiência individual muito legal. Cara, é da hora. Só que assim, bem na real, tu tem grana. Tu treinou. Sim, claro. Porque tu não vai correr todas as maratonas, mas tu teve dinheiro pra pegar um avião e ir até Tóquio correr. Eu conheço muita gente que correria as Majors, mas não tem dinheiro pra comprar medalha. Não, exatamente. Então, assim, qual o mérito de ser Major? Tudo bem. Assim, é a questão. Não tô aqui dizendo, tá errado ou certo. Não. É o teu projeto individual. É projeto de vida e tem que ser respeitado, exato. Top. E tu trabalhou pra isso, tu te focou, te organizou, mas às vezes, pro que não vai poder ser Major, fica essa nuvem. O problema não tá no cara que faz. Alguns até meio que esfregam na cara, mas não é a maioria. A maior parte das pessoas ele faz pra ele. Mantém a umidade, exato. O problema é o coletivo, que olha pra aquilo, meu Deus, eu não vou ser nada se eu não for Major. Velho, tu só não tem dinheiro. Exatamente. Sabe? Pra pagar aquilo ali, que é uma banana, é caro pra caramba. Tá, então, cada dia... E agora vai se incluir mais daqui a pouco, e daí não é 6, é 7, daqui a pouco é 8. Cara, mercado, gente, mercado. Não seja vítima claro. do mercado. Exato. Use o mercado ao teu favor, né? Não dê... O que eu digo é do ponto de vista de saúde mental, Lázaro, e de autoestima. Porque uma das coisas que eu acho que essa dinâmica de mercado mais faz mal é pra saúde mental das pessoas no sentido de depreciar as conquistas ou, no outro lado, de supervalorizar conquistas que não são aquilo. E daí tu coloca um atleta olímpico de lado a lado com um pangaré e, tipo, eu sou, nossa. Sim, tu é, pra ti. Mas do ponto de vista, eu não sei, Lázaro. Eu poder olhar pra ti e falar, mas com paz de espírito, eu não sei o que é ganhar uma maratona no nível que tu ganhou. E é isso aí. E eu não tenho a pretensão, faz parte do meu escopo, é a vida que eu tenho, eu sou grato por ela. Exato. Esse é o ponto que eu acho que, que pega hoje, sabe? Aí é o que eu falo. E isso lo falei sempre. Inclusive para os atletas de rendimento. Eu falava para os atletas, hoy tú vas a brigar entre el quinto y el séptimo. Sempre. No, pero yo quiero ganar. Disculpa. Tú ganas si los 4 primeros pararen. Porque tu nivel hoy es del quinto al séptimo. Sí, yo he sido muy coherente para los atletas en ese sentido y me respetan por eso. Porque tú tienes que ser estrategista también. Entonces, ¿por qué te falo esto, no? Porque todo el mundo quiere ganar. Obvio. Tú gustaría de ganarte una maratona, otra cosa. Todo el mundo. Mas tú tienes que saber que el contexto en que tú estás hoy, la edad de que tú tienes, ese no es tu foco. Punto. Viva tu vida. Exactamente. Y esquece si el otro es mayor, es triste, no sé. No. É o mérito dele, a história dele. Exactamente. No. Ese tipo de comparación de tú querer ser mejor que otro, tú vives pendiente de otro y no de ti. Tu vira escravo. Seja melhor que você foi ontem. Esa es la filosofía. Por ejemplo, yo preparo atletas para performance, no para ganar o perder. Es decir, no para ganar. No preparo nunca para perder, obvio. Soy muy objetivo con eso. Es ganar. Si llegar en primero o último, depende de tu adversario, mi filho. Si él está mejor preparado, todos van a ganar de ti. Ahora, si yo te preparé para correr sub-3 na maratona y tú fez sub-3, performou. Seja feliz. Si no fez, vamos a ver qué podemos ajustar para você fazer, porque é seu sonho. Pronto. Sim. ¿Tú entiendes? Entonces, o ese negocio de que, no, tú tienes que ganar de fulano. Tú puedes hablar con cualquier atleta que treinou conmigo. No fale para ninguém. No, tú tienes que ganar de fulano, tienes que querer essa birra. Não gosto disso. Isso é muito ruim, né? Sim, claro. E tu sabe que eu vejo isso acontecer. É aí que tá. Vamos lá, eu vou fazer um exercício aqui racional. Eu não tenho como mensurar essa birra
e julgar ou fazer um juízo de valor em nível profissional. Porque ali tem interesses profissionais. Daqui a pouco, cara, é as contas, velho. Eu não tô aqui pra dizer se daqui a pouco a birra de um com o outro tá certo ou errado, tá? Eu acho que o ambiente, do ponto de vista da minha posição, acho que é mais legal quando não tem a birra. Mas ali naquele nível, tudo certo, não tenho como opinar. Mas no nível de amador, às vezes rixas entre assessorias, rixas entre grupos de corredores. Dentro das próprias assessorias, algumas rixinhas, algumas picuinhas, aí tu intoxica o ambiente. Sério? Exato. E aí, porque é uma coisa que eu sempre provoco. Aí, sob a lente, né, da saúde mental. Qual é o sentido de tu fazer o que tu tá fazendo? Tu tem que ter isso claro pra ti. Tu tem que saber que aqueles 5 da manhã que tá no teu despertador pra te fazer o teu treino, faz sentido. Porque daqui a pouco aqueles 5 da manhã tá te custando, sei lá, você ficar com a sua esposa, você ficar com seus filhos. É uma troca. Daqui a pouco tá te custando de ler um livro, estudar e ser um profissional melhor. Foi o que tu escolheu. Tu tem que ter clareza das tuas escolhas e não ir na onda. E eu vejo que, assim, boom da corrida agora, né? Todo mundo correndo, todo mundo com Garmin, todo mundo com Pace. De novo, da hora, quanto mais gente melhor, todo mundo é bem-vindo. Contudo, eu vejo que acontece de ter muitas pessoas que só estão indo na onda. Na onda, não. E aí essa pessoa, daqui a 4, 5 anos, a história dela some. Não, e ela olha pra trás e, poxa, não valeu a pena. E não volta o tempo, né? Exacto. Y lo peor de esto es que puede machucar. Es lo que más acontece. Más del 50% de los atletas que inician machucan en los primeros años. 50%. Estaba una estadística ahí, 53%, una cosa de esa. Una estadística muito. Bastante alta. Estaba a unos 4 o 5 años atrás leí sobre eso. É muita gente. Muita gente. Então, assim, que eu falo, que eu aprendi de muito jovem. Isso eu aprendi de muito jovem. Minha mãe, em homenagem para ela, falecida, tá? Há poucos dias, sempre me decía, estava sempre em casa, não fala alto, que é vecino, que não sei o que. Eu falava, mãe, fala. Não, que esse vecino. Normal de pessoas de campo, ¿sabes? De campo, normal eso. Y yo aprendí que cuando tú te preocupas más por el vecino que por ti, tú abandonas tu casa. Porque tú estás preocupado si el cara tiene un carro, si tiene un no sé qué, si la casa es melón, y tú no vives. A tua vida. Vive tu vida, mi filho. Si en tu vida está que tú vas a tener lo que está amellando en los vecinos, tú vas a tener. Pero para eso tú tienes que tener eso que tú acabas de hablar ahora. Tienes que ir atrás, de sacrificar, de echar de dormir. Clareza. Entonces, esto lo levo para la corrida también. Preocúpate por tu performance. Preocúpate por lo que tú puedes hacer. Vamos a imaginar, media maratona de Caxias. Para ganar aquí en los masculinos 21K, tú tienes que correr abajo de 1:10. Entonces, si tú te quieres preparar para ganar aquí, tú sabes que tú tienes que estar corriendo 1:08, 1:09. Y ainda puede que vea y ese día corra más lo que tú. Dispute contigo ali, ombro a ombro. Hombro, exacto. En el femenino, 1:20, alguna cosilla ali, eso 23, 22 por ahí. Isso, por aí. Por ahí. ¿Entiendes? Entonces, tú quieres ganar en Caxias, que es tu ciudad. Pues yo estoy con 1:30. Muler. Tengo posibilidades. Tengo. Tá ali, né? Está ali. Hombre, yo estoy con 1:30. Tengo como llegar en 1:09, 8. Disculpe. Bien difícil. En un año, un ejemplo. Tiene que ser un super talento que Ou tu ter tempo daqui a pouco. No, assim, mesmo, tiene que ser talento. Es decir, para bajar tanto tiempo, tiene que ser talento. Tú vas a bajar de 30 a 10, 20, más de 20 minutos, 21 minutos. Sim. ¿Entiendes? Que es pouco provável. Não é impossível, porém é pouco provável. Eu acho que é aí que tá, né, Lázaro? Tu ter clareza da probabilidade. Não se trata de interditar sonhos. Ah, eu quero. Exato. Cara, tu quer, da hora. Só que tu tem que considerar que isso que tu quer vai ter que custar. Tu quer pagar o preço? Não, eu não quero pagar o preço. O que eu faço?
Aí a gente tem os atalhos. O atalho dele. Aí eu tenho o doping. É cara da rede que falou. Que... O cara compra cursinho, o cara gasta em suplemento que não tem, E que não vai tem fazer nada e não sei o quê. E lá no dia ele se desespera, daqui a pouco... No caso das ultramaratonas, isso acontece mais em ponta, né? O cara pega atalho... Na corrida de rua também acontece, o cara dá... Não nas pontas, porque lá tá todo mundo olhando, mas claro. às vezes a pessoa que tá lá pra trás, ela quer ter a mesma... Então ela vai lá e corta caminho. Tem história de gente aí que pra pegar índice, pra ir pra Boston, uma pessoa daqui a pouco deu o Garmin pra um amigo, correr pra ele. É complicado. Gente do céu. Não é necessidade. Vocês estão no jardim de infância? Não, porque... Meu Deus, não precisa disso. Assim, tu não tá enganando outro. Tu tá te enganando, meu filho. E outra, e deixando, porque outro dia eu tava até num grupo de WhatsApp ali de corrida, aconteceu uma situação que eu fiquei observando, assim. Foi compartilhar a foto de uma senhora, né? E era do Winston, né? O presidente do clube de corrida. Alguém conhece essa pessoa? Já sei, sim. Já levantaram a capivara e deu toda uma discussão. E a galera não sabia o que era. Já sei o que aconteceu. Ela, pelo que eu entendi, ela simplesmente caminhou e ela não... Não, ele era de 5K, de 10K. 10 e fez 5. E terminou 5, exatamente. Tá, mas ela não foi pegar o troféu. Não, claro. A galera já tava meio numas de malhar ela, assim. Numas de tipo, não, como assim, não sei o quê. Ou seja, existe um clamor. E assim, quando tu faz... Ela, no caso, não fez nada. Quebrou de azar. Ela nem imagina, sabe ela da nem treta, sabe, coitada da exatamente. mulher. Só que aí é que tá a dinâmica de rede que eu fiquei observando, dizendo, olha como as coisas acontecem. Cara, já tinham levantado o nome da pessoa, já estavam compartilhando, não sei o quê. Com certeza alguém já tinha jogado no Instagram pra achar o perfil. Tomara que ela não tenha. Já foram no Strava, já deu aquela furungada. Aí a privacidade da pessoa já fica complicado. Não tô julgando quem fez isso e tal. Isso é uma reação. Eu tô colocando a questão pra gente refletir o que a gente tá virando. Exato. E era horário de trabalho. Era horário, tipo, era 5 horas. Era hora de estar produzindo resultado. E a galera tava ali no WhatsApp, inclusive eu. Tá, olhando a cena. Exato. Né? Então, a crítica aqui é, inclusive, pra mim. Tipo, o que a gente tá fazendo perdendo tempo? Perdemos muito tempo. Se envolvendo com essas coisas e dedicando uma energia gigante, um cognitivo, saúde mental. Qual é o sentido do que a gente tá fazendo? De novo, esse caso específico eu tô trazendo para ilustrar, tá tudo certo. Sim. Né? Mas esse comportamento somado a outro, por um monte de gente, estocasticamente, vai transformando o ambiente, que é um ambiente legal, que é um ambiente... no troço tóxico. Então é nesse sentido que eu advogo assim, galera, vamos dar uma cuidadinha, sabe? E aí onde vem a função do profissional de educação física. Claro. A função pedagógica. Eu tenho uma filosofia clara, muito clara. Eu treino pessoas que são atletas. Tá. O que significa isso? Que para mim primeiro está a pessoa e depois a performance, o rendimiento esportivo. Eu trato de que, y lo consigo en la mayoría, que las personas que están a mi alrededor, que son mis atletas, que sean buenas personas. Es una función nuestra profesional de educación física. Porque ganar y perder, cuando ganar significa llegar en primero y perder a partir del segundo, hace parte de nuestro negocio, del melor. Aquí ganar y perder faz parte. Y si tú no te das en cuenta que eso faz parte, te está hablando una persona que vende alto rendimiento y que quería ganar siempre, mas te das cuenta que no acontece siempre con ningún ser humano. Na verdade, eu acho que a minoria das vezes. Con ningún ser humano, Sim. para comenzar. Entonces, si ya tú sabes que ganar y perder, el perder entre aspas, voy a te explicar por qué, faz parte de nuestro negocio da vida, de lo que muy bien está descrito en un libro que se llama Picos y Vales, que recomiendo a todo el mundo leer. Como que é o nome mesmo lá? Picos y Vales. Picos e Vales. Spencer, acho que es un americano. ¿Tú no lees ese libro? Não. Te va a lembrar de mí. La vida, o tú estás en un pico o en un vale. Tá. El pico es la abundancia, el suceso. Tá bem. El vale es cuando tú no estás bien. Pero detalle,
cuando tú aprovechas un vale, es fantástico, porque tú vas vale a refletir, a ver a dónde tú erró. Entonces, por eso, la derrota, entre aspas, es un vale. Si tú esa derrota la digieres bien y tú sabes por qué, a dónde tú erró o qué tú precisas hacer para ser mejor en lo que tú quieres, es vale, es la oportunidad para tú refletir. Perfeito. Para tú refletir. Yo, por ejemplo, mi mayor derrota, yo tuve 3 grandes derrotas. Mi mayor fue una competición internacional televisada nacionalmente en Cuba. Yo estaba muy bien. Promessa. 1984. Tá. Ese día el objetivo era correr menos de 14:20. Yo tenía 14:37 en 5.000 en la pista. Era una esperanza olímpica. Y yo tenía que pasar la vuelta a 1.8, disculpe, 1.9, 1.10 salí, 1.9, 1.10. Y pasé 1.11 la primera vuelta. En el pelotón. Y mi entrenador me fala, la gente corría sin reloj, sin nada. Mi entrenador me dice, ¡talento! Yo fui y fui embora. Então vou ficar rápido. Pasé la segunda vuelta a 1 minuto y 2. Tiré 50 metros de todo el mundo y fui. Y todo el mundo emocionado, estaba en la competición internacional fuerte. En el kilómetro 3, dio aquella... Travou. Llegué al 4. Sustentando a ponta. Tá. En los 4, exactamente en los 4, llegaron 4 atletas. Já te buscaram. Me buscaron. Tá. Y en el 4 mismo paré de raiva. Yo iba a terminar quinto. Yo iba a correr probablemente abajo de 14:30. Probablemente. Más paré. Estaba cocha pesada, ¿sabes? Estaba pesado. Podía haber corrido 3 minutos en el último kilómetro, que iba a correr 14:30, 30. Iba a mejorar mi marca. Eso fue en Habana. Y yo fui para terminar rodoviario de trenes. Para terminar de trenes. El tren salió medianoche más o menos. Yo, aborrecido así. No vale. No vale. El vale duró hasta a 6 de la mañana o 7 que llegué. Y falei, Lázaro, acuérdame, filho. Tú no perdió para ninguém. Tú erró en la estrategia. Yo ese año tuve 5 competiciones. Gané a 5, terminé el año con 14:17 en 5.000. 20 segundos más rápido que mi marca. Y el 10.000 yo tenía 31:24. Terminé con 30:25 ese año. 59 segundos más rápido. Entonces, esa derrota, yo estaba en el pico, estaba lá encima. Estaba entre los 3 mejores de Cuba, estaba así. Me colocó lá embaixo. Y confieso para usted, cuando yo decido del tren, Lázaro, tú no perdió con ninguém. Tú erró tu estrategia, pero brutalmente. ¿Entendió? Otra vez, otra corrida, 21K, amplio favorito. Me sobrevaloré. Salto alto. No, es decir, yo no expuse el salto alto para mi interior. Yo iba a ganar sin problema. Apareció un joven atleta, chuf, le veo un tufo, fui segundo. ¿Entendió? Entendi. Y la otra, un 21K. Mi primera competición de 21, mi primera competición de 21 fue estando en la equipe nacional de Cuba. Porque yo estaba corriendo 5.000 y 10.000. Y cuando voy para el equipo nacional, la primera competición fue de 21K en el propio año 84. Final del año 84. Y yo ahí fui embora. No, yo soy de equipo nacional, yo tengo que ir embora. Y fui, kilómetro 14, ¡bom! Quebré. Terminé la prueba, me castigué, fui sexto. Y falei, Lázaro, no, escucha, refletir, esos es importantísimo para el atleta de alto nivel.
o para cualquier atleta. Lázaro, olfato, tú estás en equipo nacional. Ahora tú eres la casa de todo el mundo. Antiguamente tú eres el cazador, porque en Cuba hay equipos nacionales permanentes. Es el sueño de todo el mundo. Hay equipos preolímpicas. Es permanente. Y vale, Lázaro, ahora tú eres la casa, meu filho. Todo mundo quiere ganar de ti. É mais difícil defender isso aí do que buscar. Exacto. Diciembre, 5.000 metros, final do ano, a competición que encerró o ano. Fui lá e faturei de novo. Já estava todo. Mas aí tem altos e baixos. Tu vê que... Pero, si yo no llego a me hacer una autocrítica, el libro Picos y Vales lo leí hace unos 10 años. Yo no sabía de eso. ¿Te lembrou? Claro, muchos años después. ¿Te entendió? Sí. Muchos años, 30 años después prácticamente. Entonces, es muy curioso eso. Porque si tú ves todos los grandes de la humanidad para llegar a, por ejemplo, a hacer una pesquisa científica que dio resultados, una experiencia, los grandes inventos, fue con mucho error. Eles ficaram Um acúmulo de erros. de erros. Ficaram nos vales muitas vezes. Nos vales. Então, não tenha medo de ir para os vales. Desde que tú saibas aprovechar el vale para refletir. Mas si tú vas para el vale con nariz empinado, Tu vai ficar lá. tú vas a levar otro tombo para un vale ainda más Não profundo. dá mais. Y ahí ven la depresión. Yo no consigo porque el otro sí. Simplemente porque tú no estás analizando tu contexto como debe ser. Mandela falaba: você é dono de su destino. Tem outro livro, Caminhos de Mandela, já liste? Caminho de Mandela, não. Pô, cara. Não, mas vamos... cara que vale. Ah, mas, homem do céu. Mas vamos juntando. Caminhos de Mandela. Dirigir desde atrás. ¿Qué significaba? No, yo soy el presidente, mas yo tengo Que me sustenta. yo tengo que acreditar en las personas que están allí. Y una cosa que me impactó de Mandela, la disciplina. ¿Y sabe cuál era el primer detalle de Mandela al acordar de mañana? Não li o livro, Lázaro. No, pero puede haberlo. Mas pode me contar. A cama A cama, olha. es impecable. Tem um livro que fala sobre isso aí. Cara, Impecable. La cama es impecable. que legal. Con chuva. Tú sabes que Mandela estimé 27 años preso. Ya salió de la prisión con 70, 60 y poco, 70 años, más o menos 70 y poco, 70 por ahí. Cada día de mañana, los dos guardacostas que acompañaban a él estaban en la salida de la casa, es decir, la puerta, esperando porque él iba a caminar. Religiosamente. Yo que era 5 de la mañana. Entonces, si tú quieres lograr algo realmente duradero, comienza por vos y con disciplina. No depende de nosotros. Depende primero de vos. Perfeito. Tenha como referência. No, disculpa. No, la disciplina sigue siendo a más de todas las conquistas. Tú puedes estar motivado. Yo estoy muy motivado. La motivación termina. Si no tienes disciplina, tu proyecto, chao. Y esto tiene que ver mucho con maratona. Sin disciplina. Constância. No, exactamente. La disciplina te eleva la constancia, todo eso. Tú puedes estar, pues yo quiero correr una maratona muy motivado, mi colega Fis, mi oficina Fis. Mas si tú no tienes disciplina, ¿cuántas veces yo salí sin voluntad de correr 1 kilómetro? Muchas. Mas yo iba lá y hacía. Y muchos corredores como yo, millones, hacen lo mismo. Entonces, esa disciplina es la más de cualquier conquista, no solo en la corrida. Aquí no estamos hablando de corrida, aquí estamos hablando de la vida. Porque al final, la vida es una maratona. Con picos y vales. Ela es una maratona. Tem bastante morro. En los inicios, todo felicidades.
estoy aquí. Estoy en la prueba. Largué. Qué alegría. La realidad comienza a llegar ahí por el 15. ¿Qué yo faço aquí? En el 30 y poco. ¿Quién me mandó a correr? Começa o... En la llegada, pues nunca más corro una maratona. 2 horas después, ¿cuándo es la próxima? Esse eu acho que todo mundo passa, né, Lázaro? Entonces, más o menos, cuando tú analizas a maratona, la vida más o menos, es decir, É o nosso slogan aqui, né? sigue de picos, es decir, son picos y vales que tú tienes. Jogar, né? Entonces, mucha gente fracasa después de haber llegado al pico, porque no fueron capaces de assimilar a derrota. É, Lázaro, eu acho que essa colocação que tu traz, né, pra gente... Acho que dá pra gente encerrar com isso, né, de Tá uma bom. forma bem legal, porque sabe que essa é a mensagem que eu quero macetar aqui na nossa conversa, tanto na nossa como dos demais convidados, que é essa humanização dos processos. E dentro da ideia de humanização, a parte de pensar sentido, por que eu tô fazendo isso, pensar a derrota. Lázaro, eu vou compartilhar contigo pra gente já encerrar duas situações. A primeira delas foi a minha preocupação de dar esse destaque, essa ênfase que a gente traz aqui nos episódios para convidar quem nos ouve, nos assiste aqui a pensar. Veja, uma prova de 10K, bobeira, aqui na cidade. Prova simplesinha, Sim. brincadeirinha de domingo. Tô na chegada, fui derrubado, atropelado por um outro atleta. E a ideia dele era bater o RP dele, né? ¿Tú tinha passado a linha? Ou estava chegando? Não, tava a 100 metros da chegada. 100 metros. Tá. Então teve uma confusão porque a gente tava chegando, eu escutei ele atacando. E eu disse, cara, vai definir no sprint. Só que no topo do morro, pra fazer uma curva pra chegada, tinha um grupo de meninas. Estavam ali. Terminando, de conversa. estavam dando as mãos, indo pra chegada, fazer aquela coisa, tirar foto e tudo mais. Aí eu comecei a estudar, eu disse, por onde que eu vou? Porque eu não quero passar por cima das gurias, disputando já a posição, mas também tô disputando. Então eu vou fazer uma leitura aqui por onde eu vou. Vou por fora, vou por dentro. Vou por fora, vou por dentro. Fiquei numa indecisão. E eu decidi cortar por dentro. Só que por dentro era a esquina, então tinha um poste, as meninas, e por dentro eu tinha preferência, eu tava na frente, fui pela esquerda. Não tô dizendo que eu tô certo ou errado. Sim. Tu tá contando um fato. Decidi cortar pela esquerda para manter a minha vantagem e decidi o sprint. A pessoa me jogou no chão. Literalmente. Literalmente. Tem um vídeo. Sou cotovelou e, tipo, sai daqui. Olhou para trás, me viu no chão. Ralei joelho, rasguei calça. Pois. Me machuquei. Me olhou para trás. Ela continuou, porque ela tinha que bater o RP dela. É duro, hein? Importante destacar que a prova era um 10K, mas como é uma prova de brincadeira, é a prova da Polícia Civil, da Associação dos Policiais, é uma prova de brincadeira. Bati meu RP, a pessoa divulga nas redes sociais, só que a prova tinha 9.800. Então você não bateu, amigo, seu RP. Sugiro Acontece muito que reveja, mas não o RP, que reveja o seu comportamento enquanto atleta. Porque assim, dado momento, ninguém tá livre de se embolar. Sim, claro. Eu já tive em prova de bike, Lázaro. Eu perdi posição de pódio por ter parado para ajudar outros atletas. Tá claro. Tipo, o cara tava lá no meio do mato, no caixa-prego, com o pneu furado, sem o kit para ajeitar. Eu desci da minha bicicleta e emprestei o meu para ele seguir minha prova. Depois, lá no final da prova, poxa, perdi posição em pódio por causa disso. Me arrependo nem um pouco. Não, ao contrário. Porque o vínculo de amizade que eu fiz com aquelas pessoas vale qualquer medalha um pouco maior. Por favor. Aí o que eu coloco, aí o segundo insight, né, para dar já essa encerrada, é assim. A derrota, ela tem um lado, Lázaro, que é privilégio. Isso não é derrotismo. Que eu acho que casa com o que tu falou. O cara que ganha, ele perde a referência, porque ele é a referência. Claro, porque te falo, ele é a caça. Ele é a caça. E ele tá numa posição de muita vulnerabilidade. A pessoa que é derrotada, ela tem a visão panorâmica do derrotado. Ele pode... Muitas vezes tu ganhar, tu não sabe por que tu ganhou. Mas tu sabe por que tu perdeu. Exatamente. Né? Me confirma a tua experiência. Faz sentido isso que eu tô todo pensando? sentido. Eu
eu perdi. Eu sei que daqui a pouco eu ataquei na hora errada. Eu sei que daqui a pouco eu não tava no dia bom. Eu tenho como saber por que eu perdi. Mas a verdade é que tu nunca tem que saber como saber por que tu ganhou. Porque tu não sabe se tu ganhou ou se os outros perderam. Exato, porque o outro estava fraco demais. Tu não sabe, tu ganhou. Então a vitória, no final do dia, ela meio que não... É legal, mas ela não é tão... A derrota tem uma importância, né? Sim. E não é à toa que acho que a maior parte dos eventos em uma trajetória profissional é de derrota. E vence de verdade quem sabe lidar com isso. Exactamente. Lidiar con la derrota en el alto nivel es para pocos. Es decir, para pocos porque muchos se frustran y abandonan. ¿Entiendes? Sim. Entonces, muy bien colocado eso de saber lidiar y tirar o aprendizado de la derrota. Si tú ves que realmente es una derrota. Porque yo siempre falo para los atletas, tú puedes llegar en último colocado. Tú pasó la línea de llegada y tú olió para atrás y faló. Yo fiz todo lo que podía ser feito. Entonces tú no estás derrotado. Jamás. Y esa es una de filosofía que yo falo para mis atletas. Y voltando a muchas de estas cosas. No que yo no, en algún momento algún atleta mío no tenga un comportamento Sim. antiesportivo, vamos a chamar de... acontece. Ninguém é perfeito. Eu, inclusive, nas redes já me comportei de forma... é normal. Então, assim, eu prego muito isso que tu fala aqui. As relações em aquele mundo que tu estás participando, em aquele contexto, em aquela, vamos a chamar comunidade, que se chama corrida. ¿Te entiendes? Certo. Entonces, pasa mucho por el profesional. Si yo voto en la cabeza de mis atletas, no, porque tú tienes que ganar de los caras de la asesoría tal, tú tienes que ganar. Vamos socar esses logo. Vamos lá, porque no sé. Vamos mostrar quem é Vamos, quién es. Disculpa, filho. No es eso lo que te eleva al suceso. Tú puedes achar que es tu suceso, mas la sociedad no va a achar eso. Achar isso derrota, né? Claro, porque va a decir, pues ese cara... Para trazer desculpa, pode ir. E importante, tu tens que fazer jus a tu discurso, tá? Claro, né? Então, eu tenho minhas virtudes e defeitos como todo mundo. Mas jamais tu vas escutar de que Lázaro incentivou. Porque tu tens que acabar com aquele. Porque tu tens que... Jamais. Não é por aí, né, Lázaro? Lo más que falo, lo más que he falado, presta atenção. Estrategicamente. Exatamente, sim. Presta atenção e se tu puder ganhar no final, gana. Ganha. Entendeu? Mas aí a questão... São coisas diferentes. Outra coisa isso é do ponto de vista instrumental. Exato. Você está disputando posição, você tem que fazer uma estratégia. Eu já participei de provas em que eu disputei posição e tu faz uma análise estratégica. Tipo, o jogo de passa, volta, cola atrás, pega, o vento tá de lá, fica atrás, ataca. É o jogo. Agora, a questão do fair play, né? Do jogar limpo. Isso que eu acho que é importante. A hora que tu fala do vento, interessantíssimo. Eu falo para todos mis atletas. Vento contra. Se tem parceria, vocês são os principais parceiros. Se não tem, não. É atrás. Ponto. Pode perguntar para todos mis atletas. Façam parceria. Mas se não querem fazer, vocês então vão atrás. É estratégico. É estratégico. Eu tive corrida, que o atleta que estava na primeira colocação na pista se abriu para a segunda raya para eu passar. Não passei. Minha estratégia era estar atrás. Me gritaban de arquibancada el entrenador, vai, cobarde, vai. Y yo, no, mi estrategia era esa, no sabía, ¿entiendes? Muchas veces hacíamos parcería, 2 voltas cada uno en la frente. Revezamos faltando decidimos no final. 1 o 2 kilómetros libre, hasta el kilómetro 8, por ejemplo, 10K, hasta el kilómetro 8 libre, es decir, hasta el 8 parcería. Últimos 2 kilómetros libres, sábese quem puder.
En eso yo era É um muito... pacto de cavaleiro. nobreza, né? De cavaleiro. En eso yo era muito parceiro. Y continúo siendo, y falo eso para mis atletas. Façam parceria. Cuando las condiciones de, por ejemplo, vento contra. Total. Ahora pelotas, por ejemplo, tinha vento Muito contra. vento, sim. Um exemplo, não? Isso é uma coisa que eu notei eu participei de provas na bike. Na bike isso é um pouco da treta, tá? A galera fala, Não, vai botar aí, na frente. claro. Mas é muito mais naturalizado o pegar a roda. Sim, sim. Faz parte. Vamos montar um pelotãozinho. Tu tá na prova, tipo, gurizada, vamos fechar entre nós aqui pra buscar os caras. Claro, faz parte del ciclismo. Assim, del ciclismo, inclusive, estratégia. atletas de adversários, os caras se ajudam. Sim, Água, porque sim, tu sim. precisa do cara pra formar pelotão. Mas eu notei que na corrida falta um pouco de informação sobre isso. Daqui a pouco galera, vamos fechar um pelotãozinho. Quem treina mais tempo sabe disso. Sim, para melhorar a Mas a marca. galera mais amadora, eu noto que tem dificuldade de entender. E daí tu chega assim, às vezes tu tá correndo junto. Vamos, né? Pessoa... É uma coisa que, do ponto de vista técnico, daqui a pouco a gente falar, né? Poxa, vamos dividir, Sim. porque a gente vai se ajudar, na verdade, né? Então, mas aí tem essa coisa do bom senso, né? Essa coisa do, peraí, daqui a pouco eu tô aqui atrás, eu vejo que o cara tá incomodado. Não vai ficar ali gastando o cara, tá ligado? Eu não tô disputando o pódio, nada. Eu não tenho por que eu desgastar com o cara, depois o cara, pô, mó chato aqui. Tá, beleza, mas eu acho que tudo passa pelo bom senso. Sim, sim, sempre. Cara, bom, já... Vai ter que. A gente pode continuar com essas conversas. Pessoal, eu quero convidar vocês, né, a seguir o Lázaro. Né? Lázaro, Obrigado. como é que é teu Instagram aí? Que eu vi que tu tá colocando bastante coisa ali, tu tá compartilhando várias ideias. Lázaro Velázquez. Então segue o Lázaro aí no Insta. Ele tá produzindo um conteúdo bem legal lá. Deixa teu like, teu comentário. Segue aqui o canal, te inscreve, né? No canal aqui do Crônicas para ter mais ideias nesse sentido de transformarmos, né, Lázaro? Exato. O ambiente da corrida num lugar melhor, né? Sí, y la corrida va a seguir creciendo. Está un crecimiento exponencial gigante. Y mi mensaje es que procuren tener información con quién você va a treinar. Só eso. Cuál es la autoridad de que esa persona tenga. E estar com saúde. Isso aí. E você é dono do seu destino. Você é dono do seu destino. Obrigado. Gente, brigadão. Até a próxima, Lázaro. Valeu.